Seguimos então com a nossa aula de hoje, que é acerca do método clínico centrado na pessoa, e no RESOAP ou simplesmente SOAP, que é o registro orientado por problemas. Os objetivos da nossa aula de hoje é sensibilizar e instrumentalizar estudantes profissionais para o uso do método clínico, o modelo de Calgary-Cambridge de consulta e o método de registro, que é o SOAP, ou simplesmente RCOP, Registro Clínico Orientado por Problemas. Então, esse método clínico, ele é um método de atendimento centrado na pessoa, de forma holística. O Calgary-Cambridge é o meio de se instrumentalizar, digamos assim, esse método clínico na consulta médica. E o RESOAP é o modo de registrar, que vai ser um método mais adequado e alinhado a esse método clínico centrado na pessoa. Então, a gente, fazendo um resgate histórico aqui, a gente tinha o modelo biomédico, um modelo cartesiano, que fazia a fragmentação do indivíduo e dos sistemas, que era centrado na doença, versus ao modelo atual preconizado, que é um modelo centrado no indivíduo, na pessoa, é um modelo holístico, uma perspectiva global, centrada na pessoa e no processo do adoecimento, com uma visão sempre biopsicossocial do sujeito. É um modelo preconizado para o atendimento, para a avaliação das queixas dos pacientes. Fazendo então um resgate histórico do método clínico centrado na pessoa, anteriormente era traduzido ou denominado de paciente, mas como esse termo paciente deixa muito submisso o indivíduo no atendimento, hoje em dia a tendência é o método clínico centrado na pessoa. As traduções já não trazem mais a terminologia aí de paciente. Então, fazendo um resgate histórico para a gente entender como que começou isso aí de método clínico, não é de agora. Então, a gente percebe que o Rogers, em 1951, começou a falar no aconselhamento centrado no cliente. Em 69, o Andy Balint coloca a compreensão do paciente como um ser humano único. Em 70, o Michael Balint introduz o termo medicina centrada no paciente versus medicina centrada na doença. Em 76, esses autores, Barn e Long, estudaram as diferenças da entrevista centrada no paciente versus aquela entrevista centrada no médico ou na doença. Seria um estilo de consulta onde o profissional usa o conhecimento e a experiência do paciente para direcionar a interação. Aqui, ainda dentro desse breve resgate histórico, a gente tem esse estudo publicado aqui na Science, em 77, que vai propor um novo modelo, né, para o atendimento, para a medicina. Com isso, é visto na época, em 1977, como um desafio, né, de fazer uma mudança no paradigma biomédico tradicional, centrado na doença, para aquele centrado no indivíduo. Então, o Engel ele vai colocar ali em 1977 que toda a medicina está em crise, uma crise que deriva da aderência a um modelo médico centrado na doença, que não é mais adequado ou eficiente para as tarefas científicas e responsabilidades sociais da medicina. E aí, na década de 80, vamos ter aqui os pais, digamos assim, desse método, que é o pessoal que vai descrever mesmo, passo a passo, foi o Joseph Levenstein, que era um médico sul-africano, que foi desafiado pela pergunta de uma estudante de medicina que acompanhava ele lá como se fosse um internato. E ela perguntou: como o senhor sabe o que fazer com cada paciente?
sua abordagem é diferente do que eu tenho visto no hospital. Então, a partir daí, ele começou a pensar, explicou para ela que o que ele fazia era guiado pelo seu conhecimento prévio de cada paciente, de cada pessoa, pela frequência das diferentes doenças na comunidade, pelo valor na continuidade, no cuidado abrangente, na prevenção e na relação médico-paciente. E qual foi o resultado? Então, para a época, não é de se esperar outra coisa, mas ele não se conseguiu fazer entender pela aluna. A aluna achou que aquilo ali era baboseira que ele estava falando, que não fazia sentido, que não tinha nada a ver. Só que isso motivou o Levenstein a estudar seus atendimentos, e aí ele gravou cerca de 1.000 consultas, e aí disponibilizou isso para dois pesquisadores, que foi o Ian McWhinney e a Moira Stewart. E através de uma visita, né, na Universidade de Ontário, em Canadá, em 82, ele apresentou isso aí, disponibilizou esses dados para esses dois pesquisadores, que já eram interessados em mudança de paradigma, né, de romper com aquele modelo antigo cartesiano. E esses dois pesquisadores, que foi o McWhinney e a Moira Stewart, pegaram esse gancho aí e estudaram esses atendimentos dele e conseguiram montar um passo a passo do método clínico centrado na pessoa e publicaram o livro aí que revolucionou o paradigma médico, vem revolucionando desde então. Então eles estudaram aí a partir desses dados do Levenstein, e em 1994 saiu a publicação do livro em que eles descrevem os passos do método clínico centrado na pessoa, os quais a gente vai abordar aqui mais adiante. As vantagens de se fazer essa abordagem centrada na pessoa, com múltiplos estudos, com evidências científicas, as principais delas são diminuição da utilização do serviço de saúde, melhoria ou aumento da satisfação dos clientes, diminuição das queixas dos processos por má prática, melhora a adesão aos tratamentos prescritos, reduz preocupações e melhora a saúde mental dos usuários e dos profissionais, reduz sintomas e melhora a recuperação de problemas recorrentes. Então, isso aí a própria Moira já estudou também, e comprovou, e vários outros estudos que fazem essa análise chegam a esses mesmos resultados com essas vantagens aí sendo descritas. Então, os componentes ou dimensões vão ser 6, que é explorando tanto a doença quanto a experiência do adoecer, entender a pessoa como um todo, como uma perspectiva biopsicossocial, encontrar um campo comum para o manejo, uma aliança terapêutica, um compartilhamento de poder entre o médico e o paciente, incorporar a prevenção e promoção à saúde na sua prática, fortalecer a relação médico-paciente, o médico e o paciente sendo vistos como pessoas, e ser realista. Então, são esses os 6 componentes que vão estar descritos com detalhe no livro lá da Moira Stewart, do McWhinney, e a gente vai explorar um pouco aqui de cada um deles também. Então, esse primeiro componente, que é explorando a doença, bem como a experiência do adoecer, a gente tem que aliar, na verdade, aquele sentido antigo lá do modelo fragmentado com o sentido novo da experiência do paciente. Então, a gente faz a exploração, sim, da doença, mas não só dela. Então, a gente faz aquela exploração tradicional com história clínica, com exame físico, solicita e avalia exames complementares que vão trazer ali os padrões, vão trazer valores de referência. Então, tudo isso, quando a gente faz, a gente está explorando a doença. Isso aí não se perde da nossa abordagem. Muito pelo contrário, é extremamente importante. Só que a gente precisa incorporar a exploração do adoecer, do illness, que a gente vai chamar aí na literatura em inglês, a exploração desse adoecer versus os disease, que seria a exploração só da doença.
E para explorar essa experiência do adoecer, a gente gosta de colocar esse mnemônico aqui, que é do CIF, que é abordar os sentimentos, as ideias, a questão do impacto funcional e das expectativas do paciente. Como que é isso? Então, se a gente tem um paciente, vamos citar uma queixa aqui que é muito comum, que é a cefaleia. O paciente chega lá com a cefaleia, você vai fazer a abordagem da doença, obviamente, você vai caracterizar aquela cefaleia, ver a localização, ver o tipo de dor, a intensidade, você vai fazer o exame físico, vai buscar sinais neurológicos de gravidade, vai solicitar exames complementares se necessários, vai fazer tudo isso. Mas não podemos deixar de esquecer da dimensão CIF, que às vezes a gente foca muito ali naquele modelo centrado na doença antigo e esquece do CIF. Então, como que aquilo ali, como que o paciente se sente em relação àquela dor? Quais que são as ideias que ele tem? Será que ele já chega achando que ele tem um tumor cerebral? Na maioria das vezes, o paciente olhou na internet, no Google, e pesquisou lá cefaleia. Então, ele já vai chegar achando que é um tumor cerebral, ele já tem essa ideia. Qual foi o impacto na funcionalidade? Às vezes é uma dor muito intensa, recorrente, que o paciente está perdendo trabalho, ele vai precisar de um atestado, que ele vai ter um absenteísmo. Então tem que abordar isso também do paciente. Quais que são as expectativas? O paciente chega no seu consultório com dor de cabeça, se ele for um pouco mais entendido, ele vai querer já uma tomografia. Ele já vai chegar querendo a tomografia. Se ele for um pouco menos esclarecido, ele vai querer chegar no mínimo esperando que você peça um raio-x. Então, se você não aborda essa expectativa dele, não explica que aquela cefaleia é uma cefaleia com característica benigna, do tipo tensional, que não precisa de fazer nenhum tipo de exame, se você não aborda, não tem essa fala com seu paciente na consulta, ele vai sair frustrado dali. A dor de cabeça às vezes vai melhorar e voltar, e ele vai voltar para te procurar de novo, falando que melhorou, mas que voltou. Por quê? Porque você não explicou que não precisava de exame, ele vai voltar, às vezes, pensando de novo no exame, e aí, se você não aborda de novo, vira um eterno ciclo vicioso, esse paciente vai ficar indo e voltando, e por quê? Porque houve aí uma falha de comunicação e uma falha de explorar essas expectativas do adoecer do paciente. Próximo componente, que é entender a pessoa como um todo, na perspectiva biopsicossocial. Então, a gente tem que a pessoa, a gente deve explorar o componente individual, sua história de vida, suas questões pessoais, suas questões de desenvolvimento, e também o contexto próximo e remoto. Então, o contexto próximo, o ciclo familiar, o círculo de trabalho, a rede de apoio social desse paciente, amizades, etc. O contexto remoto, que seria o nível cultural, a comunidade em que ele está inserido, o ecossistema. Então, a gente tem que valorizar tanto o nível individual como esses contextos próximos e remotos que podem estar interferindo no processo de adoecer desse indivíduo. Por exemplo, às vezes é um paciente com ansiedade. Aí quando você vai abordar, ele está ali sobrecarregado de trabalho, por exemplo. Então, o contexto próximo ali dele de trabalho é o que impacta mais. Agora, às vezes vamos seguir na mesma ansiedade. Às vezes não é o trabalho, mas é a família. Às vezes tem um filho ali envolvido com drogas, por exemplo. Então, o problema da ansiedade do paciente é o contexto familiar ali conturbado. Então, a gente precisa ter essa visão holística desses contextos, não só do individual, mas integrá-los ao contexto próximo e remoto. Próximo componente, que é encontrando um campo comum para o manejo, que é fazer uma aliança terapêutica e compartilhar o poder da consulta com o paciente. Então, o médico não deve querer impor, né? Elencar problemas e prioridades, fazer uma equalização da agenda do médico versus a agenda do paciente. Estabelecer objetivos realistas do tratamento ou manejo da doença,
e elencar os papéis da pessoa atendida e do médico no plano terapêutico. Como que é isso? Vamos seguir aqui nesse primeiro ponto, que é fazer a agenda do médico equalizar com a agenda do paciente. Chega lá, Dona Maria, de 72 anos, hipertensa, diabética descompensada, sobrepeso. A hipertensão, vamos colocar aí que está controlada, para não ficar muito ruim o quadro da Dona Maria. Mas, e aí ela chega para consultar e fica vindo no serviço por causa de uma dor no joelho, de uma gonartrose crônica. Para ela, aquilo ali é o mais importante, é a dor no joelho da gonartrose dela. Porém, nós como médicos e profissionais, o que vai ser mais importante e mais ameaçador para ela? É o diabetes não controlado e o sobrepeso. Mas se você não conseguir mostrar para ela que se ela não perder peso e não controlar o diabetes, que ela pode ter consequências muito mais graves do que aquela gonartrose, que é o que está gerando a dor dela ali do joelho, se você não conseguir mostrar para ela ali as consequências que ela pode vir a ter, ela vai ficar sempre te procurando o serviço para paliar aquela dor no joelho e nunca vai cuidar do que é essencial, que é a diabetes compensada. A mesma coisa uma ferida do pé diabético. O indivíduo chega ali querendo que você dê jeito na ferida. O diabetes não é um problema para ele. Ele continua fazendo a dieta descontrolada, às vezes nem toma o remédio direito, mas ele quer para o paciente muitas vezes que a agenda nossa enquanto médico é diferente da agenda, da demanda desse paciente, da demanda principal. A gente deve valorizar a queixa do paciente, mas temos que trazer ele para a realidade do que realmente é importante. Então, seria mais ou menos isso, dando um exemplo aí. Estabelecer objetivos realistas do tratamento ou manejo da doença. Então, isso aqui, por exemplo, quando você vai prescrever uma medicação. Às vezes a gente sabe que tem, digamos aqui, vamos pegar diabetes, que a gente já está, às vezes é um paciente que vai ir para insulina, a gente sabe que tem excelentes opções de insulina, mas que são caras, não são disponíveis no SUS. Então você vai prescrever uma medicação que não tem no SUS para um paciente que não tem condições, que às vezes vive com um salário mínimo, que às vezes tem dificuldade até para comer em casa, você vai passar uma insulina para ele que custa R$ 100. A caneta, que ele vai precisar usar 3 canetas no mês, esse paciente vai aderir ao seu tratamento? Não vai. Isso é fazer um contrassenso, né, com o paciente da gente. Então, a gente precisa pensar e ser realista em relação a esse tratamento e esse manejo da doença e também em relação aos objetivos. Digamos que você pega um idoso lá com, vamos seguir no exemplo do diabetes, a hemoglobina glicada dele está 10. Você quer baixar essa hemoglobina dele para 6,5 em um mês? Então isso é não ser realista, né? Você vai paulatinamente, mês que vem, sua hemoglobina glicada está muito ruim, nós vamos mexer no seu tratamento, ou vamos iniciar. Mês que vem, nosso alvo, ela está 9, por exemplo. A gente vai repetir o exame do senhor e esperamos que ela esteja em 9. Não vamos querer que baixe para 6,5, por exemplo, de um mês para o outro. E outra coisa importante é que esse terceiro ponto, deixar claro quais que são os papéis do paciente e do médico no plano terapêutico. Então, se a gente orienta, a gente espera que o paciente siga. Às vezes, a literatura americana coloca que você deve fazer até um pacto com o paciente, escrever aquilo ali no prontuário, o que é o papel do médico, por exemplo, é acompanhar, é pedir o exame a cada 3, 6 meses, atender em caso de intercorrência, e quais que são os papéis do paciente. Pactuar, tentar seguir a dieta, pactuar o uso correto das medicações. Aí muitas vezes eles pedem na literatura inglesa, e seria até muito interessante e até, de certa forma, aí, algo que resguarda, né, o médico, colocar isso no prontuário, assinar e pedir para o paciente assinar junto, porque aí ele realmente corrobora ali que ele foi explicado e que ele
ficar com compromisso ali de cumprir aquilo que está no papel. Então, literatura estrangeira, ela coloca para colocar isso no papel, inclusive. Então, aqui só para exemplificar, né, que a gente vai ser realista quanto aos problemas, quanto aos objetivos e quanto aos papéis de cada um no processo, e sempre uma decisão pactuada e conjunta com o nosso paciente. Próximo componente, que é incorporar prevenção e promoção de saúde na prática para reduzir os riscos e danos à saúde, identificar precocemente os riscos de adoecimento e reduzir prováveis complicações de uma doença crônica. Então, essas seriam as vantagens disso aí. Como que a gente pode fazer isso na prática? Às vezes chega uma mulher jovem, com vida sexual ativa, na casa ali dos 30 anos, mas que ela vem na sua consulta por uma queixa aguda de uma infecção respiratória alta, uma faringite, vamos colocar assim. Não custa nada você parar ali uns 30 segundos no finalzinho da consulta e oferecer para ela como que está seus exames preventivos, você já fez a citologia, está em dia, se é essa mesma mulher, mas que já chega ali com seus 50, 55 anos, como que tá a sua mamografia, você já fez, está em dia, está fazendo a cada 2 anos. Chega um adolescente obeso, por exemplo, na sua consulta, que ele vem por um outro motivo. Aí você para um pouquinho ali na sua consulta e coloca ele para pensar como é que está seu peso, seu IMC, explica para ele o que é, vamos calcular, vamos ver como que tá, seu peso tem te incomodado também, vamos tentar incorporar aí mudanças de estilo de vida, melhor alimentação, atividade física. Ele veio para consultar por um outro motivo, mas você não deixa de perder a oportunidade para tentar fazer essas medidas de prevenção e promoção à saúde. Então, na prática, poderia ser exemplificado dessa forma. Próximo componente, que é fortalecer a relação médico-paciente, ter em vista sempre o paciente e o médico como pessoas que estão no mesmo nível, né? Nunca se colocar enquanto médico num pedestal ou num altar e o paciente lá embaixo. Inclusive, hoje em dia, com difusão de informação, é muito comum, às vezes, o paciente saber, às vezes, até mais da própria doença, principalmente se for uma raropatia, do que o médico. Às vezes a gente é pego de surpresa, chega um paciente, às vezes, que tem uma síndrome rara lá que a gente nunca nem ouviu falar. Então, o paciente ele já estudou, outro médico já atendeu, já explicou, ele vai saber muito mais de si próprio do que nós mesmos, enquanto profissionais. Sempre buscar uma relação de empatia, ter uma certa compaixão, compartilhar o poder com o seu paciente, tentar fortalecer o vínculo com a pessoa que está buscando atendimento, saber lidar com as relações de transferência e contra-transferências, utilizando-a em benefício do cliente. Às vezes chega um paciente ali que você não foi com a cara dele, mas você não pode deixar essa relação aí contra-transferencial interferir no seu atendimento. Você tem que saber que já ligar um insight, tá? Às vezes você bateu a cara ali no paciente, não gostou, te lembra uma pessoa que você não gosta, mas nem por isso você vai atendê-lo mal. Você ligou um insight ali, você já foca a sua atenção para conseguir prestar atenção no que ele está te falando, para atendê-lo bem, com empatia, e conseguir ter um desfecho favorável aí na sua consulta médica. E ser realista, que é o último dos componentes aí, que ele vai dizer para a gente a questão do tempo, de construir uma equipe multiprofissional, de fortalecer esse trabalho em equipe e de administrar de forma sensata os recursos. A gente tem que treinar muito esses componentes para conseguir dar conta de atender no tempo ali médio, que normalmente a gente vai ter 10, 15 minutos para atender um paciente. Tanto do ponto de vista de rede pública, principalmente, mas muitas vezes até do ponto de vista de rede privada também. Então, esse é um tempo médio de consulta, 10 a 15 minutos que você vai ter
para conseguir dar conta de aplicar todos esses componentes. Então, a gente precisa ser realista e treinar, né, a aplicação cotidiana desses itens para otimizar em relação ao tempo também. Muito importante, somente em atenção primária, ter uma equipe multiprofissional, porque vai tirar a sobrecarga, que às vezes não é só o médico, às vezes o enfermeiro pode te ajudar a resolver um caso, o psicólogo, até às vezes o odontólogo, ele pode te ajudar ali a liberar alguma demanda para que você tenha uma agenda mais tranquila de trabalho. E administrar de forma sensata os recursos vai desde essa questão dos próprios recursos humanos, de saber dividir tarefas, vai dos recursos do seu serviço, do seu sistema de saúde, evitar encaminhamentos desnecessários, evitar pedidos de exames desnecessários, tudo isso entra dentro de uma administração sensata de recursos. Então, finalizando praticamente essa parte aqui do método clínico centrado na pessoa, tem essa frase aqui interessante que é de um autor desconhecido, mas que ele coloca: a maior descoberta da medicina do final do século XX e início do XXI tem sido a redescoberta da pessoa como ser integral, resultante da interação de múltiplos fatores biopsicossociais. Portanto, a consulta centrada na pessoa, ela é o eixo principal para uma melhor relação profissional-usuário, profissional-cliente. Então, para se otimizar, para se colocar uma metodologia para utilizar esses passo a passo dos 6 componentes, a consulta clínica ela foi ressignificada e ela passa a ter um novo sentido de ser um processo de questionamento direcionado para coletar fatos e alimentar a formulação do diagnóstico. Ela, na verdade, deixa de ter, né, essa visão do foco no médico para passar a ter, na verdade, a integração da abordagem biomédica convencional com a elucidação da experiência única da doença pelo paciente, foco na pessoa. Ela deixa de ter, melhor dizendo, esse significado de focar unicamente na doença ou no médico para se focar no adoecimento e na pessoa que está ali diante do profissional. Funções da consulta médica. A gente vai ter 3 funções essenciais, sendo que a principal delas é construir um relacionamento. Então, eu costumo, às vezes, deixar em aberto aqui, quando chega nesse slide, para perguntar quais são as funções da consulta médica. Raramente alguém costuma acertar que construir um relacionamento é a principal função da consulta médica. E por quê? Por que esse é a principal função da consulta médica? Porque dele vão derivar as demais funções, que é identificar a natureza dos problemas, que é chegar ali no seu diagnóstico, que é pedir os exames que realmente precisam, e gerar um plano de tratamento compartilhado entre o profissional que atende e o seu cliente. Então, sem um relacionamento efetivo, sem conseguir identificar a natureza dos problemas, você não vai chegar num plano de tratamento compartilhado efetivo e tampouco vai ter adesão do seu paciente. Então, é muito comum a gente atender paciente que fala que consultou com outro médico, que o médico nem olhou para a cara, olhou só o exame e passou um anti-inflamatório para a dor do paciente. Então, esse paciente ele não vai acreditar no médico, ele não vai acreditar no remédio que foi prescrito e aquela consulta não vai ser efetiva. Por quê? Porque não foi construído um relacionamento eficaz entre o profissional e o cliente. Então, um relacionamento efetivo é a base para todo o processo de atenção à saúde, enquanto que um relacionamento problemático vai levar a uma avaliação e um manejo ineficiente dos problemas.
Esse paciente vai ficar indo e voltando, vai ficar rodando serviço de saúde, vai ficar pedindo exame desnecessário, e um eterno ciclo aí vicioso, que a gente costuma ver na prática. E aí, os estudiosos dessas duas universidades, Calgary e Cambridge, Calgary no Canadá e Cambridge na Inglaterra, eles montaram um modelo para elencar os passos para a gente aplicar o método clínico centrado no paciente, um modelo de consulta clínica. Então, ele vai estruturar essa consulta em fase de abertura, em fase de explorar os problemas, em fase de fazer o exame físico e fase de explicação e planejamento e o fechamento com o paciente. E ao longo dessa estruturação e desse desenrolar, vai estar preconizado construir o relacionamento com seu paciente. Na fase de estruturar, é sempre importante tornar claro o fluxo e a direção da consulta. Então, fez a abertura, pegou a identificação do paciente, tentou fazer aquele rapport, explica para ele que agora vamos explorar os problemas, o que está acontecendo, o que tem te incomodado, deixa uma pergunta assim mais ampla, aberta. Antes de passar para o exame físico, coloca algo mais que possa te ajudar, que está te incomodando. Se não tem, vamos passar para o exame físico, vamos sinalizar, né? Vamos te examinar agora. Então, é isso que é tornar claro o fluxo e a direção da consulta. E para construir o relacionamento, desenvolver o rapport e envolver o paciente. O rapport é o quê? Tentar deixar aquele paciente à vontade, usar uma linguagem acessível, de acordo com o nível de entendimento do seu paciente, às vezes fazer aquele comentário para tentar quebrar o gelo, comentário mais geral, por exemplo, do clima, é um comentário que sempre vem a calhar, né? Falar do clima no dia, que está muito quente, ou que está frio, chuvoso, tal. É sempre um método de quebrar o gelo aí e iniciar esse rapport. Então, na abertura da consulta, é importante estar preparado para atender aquele paciente psicologicamente, tirar aquelas preocupações que o profissional traz de casa, por exemplo, ele tem que estar ali bem para atender o paciente. Às vezes já está no serviço ali algumas horas, já está um pouco cansado, para ali uns 5 minutos, 10, toma um café, bebe uma água, vai no banheiro, faz a necessidade se estiver precisando, antes de atender o paciente, porque tudo isso vai interferir na consulta. Tá com precisão ali de checar o celular, checa primeiro antes de chamar o paciente, né? Responde uma mensagem ali importante, para não ficar com a cabeça em outro sentido, para ficar totalmente concentrado de fato na consulta. Estabelecer esse rapport, como eu disse, o clima é sempre uma dica muito boa, porque é uma situação mais genérica. Às vezes, naquele paciente que você já conhece, que você é mais íntimo, você pode até entrar em outras situações, perguntar como que está a família, como que está o filho, a filha, como que está o time de futebol dele, mas aí já é para um paciente que você já conhece há mais tempo. E identificar os principais motivos da consulta. Identificados esses motivos, vão ser explorados na perspectiva biomédica, obviamente, mas não se esquecer da perspectiva holística da visão do adoecimento do paciente. O exame físico deve ser racionalizado e direcionado. Em atenção primária, como o acompanhamento é longitudinal, obviamente não se tratando ali de estudantes em fase inicial, que realmente precisam fazer um exame físico mais completo até para treinamento, mas para um estudante já mais avançado, ou mesmo para o profissional, o exame físico ele deve ser sempre racionalizado e direcionado. Até porque esse paciente ele vai ficar voltando para você na atenção primária com variadas queixas. Então, que um dia você precisou fazer uma ausculta pulmonar detalhada nele. Então, você examinou
direcionado para a queixa dele daquele dia, que às vezes foi uma tosse, e avaliou detalhadamente o aparelho respiratório. Mas num determinado dia, numa outra consulta, ele vem com a dor abdominal. Aí você vai examinar detalhadamente o abdômen. Então, isso que é racionalizar e direcionar nosso exame clínico. Claro que é válido para já o aprendiz maduro, que ele é aluno mais avançado, e para os profissionais já formados, né? Para o aprendiz inexperiente, ele deve fazer um exame físico completo até para fins de treinamento. E até porque não existe, tem uma crítica, tem um autor que fala que não existe exame físico completo. Ou um médico generalista, ou mesmo até um especialista em cardiologia, por exemplo, ele não faz o exame neurológico do paciente. Ele não faz uma fundoscopia no paciente. Então, não existe exame físico realmente completo, né? Se a gente for parar para pensar, a gente acaba meio que tendo que concordar com esse autor, porque ninguém examina par de nervo craniano, faz pesquisa de reflexos nos pacientes, reflexo tricipital, reflexo patelar, etc. Ninguém faz isso em todos os pacientes, porque haja tempo para consulta também, né? Isso é 3 horas de consulta. E aí já vai em desencontro àquele ser realista lá em relação ao tempo, que é o 6º item do método clínico centrado na pessoa. E passando então para a fase de explicação e planejamento, que é prover quantidade e tipo correto de informação para o seu paciente, ajudá-lo na compreensão correta, evitar termos técnicos caso o paciente não seja capaz de compreender, fazer essa compreensão sempre compartilhada, incorporando a perspectiva do paciente, e compartilhar sempre com ele o que é que vai ser realmente prescrito, se ele realmente tem condições de utilizar aquela medicação, de seguir aquela orientação, de forma realmente eficaz e duradoura. E o encerramento da consulta é assegurar o momento correto de fechar, planejar os próximos passos e diria que também é checar se o paciente entendeu o que você fez na etapa anterior de explicar e planejar. Então, às vezes é interessante perguntar, passei lá, digamos que um antibiótico X de 8 em 8 horas por 7 dias. Como que é uma estratégia para você assegurar que o paciente entendeu? O senhor pode repetir para mim, por favor, como é que você vai tomar o remédio? Aí ele fala, não, o remédio X, o senhor me prescreveu de 8 em 8 horas por 7 dias. Aí ele vai te falar e você vai fazer essa checagem e realmente vai conferir se o paciente entendeu ou não sua orientação. Então, esses são os passos, né, do Calgary Cambridge para a gente conseguir aplicar de forma mais otimizada aqueles componentes do método clínico centrado na pessoa. Eu deixo como uma sugestão de vídeo, que é um episódio 3 da primeira temporada de uma série Unidade Básica, é uma série nacional, e vai retratar muito, muito bem esses princípios do método clínico centrado na pessoa, esse episódio. Então, é um episódio curto, 23 minutos, se não me engano, é disponível aí gratuitamente no YouTube e em outras mídias também vocês conseguem ter acesso, mas tem aqui o link, vou deixar para vocês disponível. E é extremamente interessante esse episódio, porque ele vai retratar um caso assim, figura de livro, que vai dar para vocês fazerem uma reflexão no método clínico centrado na pessoa. E chegando finalmente no SOAP, ou RESOAP, ou RCOP, ou POPE, que são todos sinônimos, né? O SOAP é o acróstico em si, e os outros é registro clínico orientado por problema e prontuário orientado por problemas. Então, qualquer um desses termos que vocês se depararem são sinônimos. Então, ele não é algo novo, ele é algo antigo. Ele foi proposto pelo Lawrence Weed na década de 60. Ele
propôs esse modelo almejando objetividade, organização, maior facilidade de acesso às informações para tomada de decisão e pela descrição sistemática das evidências e das razões que apoiam as conclusões e os planos diagnósticos e terapêuticos. Ele vai ser composto de 3 partes, que é a base de dados do indivíduo, ou folha de rosto, a evolução clínica propriamente dita, que é o SWOP, que é o que a gente vai se ater mais, lista de problemas, que é um dos componentes ali do avaliação do SWOP. Então, começando com o primeiro item, que é a base de dados do indivíduo, ou folha de rosto, é basicamente os dados gerais do paciente, a data da consulta, horário, identificação, nome social ou apelido, gênero, data de nascimento, são todos esses dados, dados de endereço, pode perguntar dados de benefício social, de atividade comunitária, que é bem livre e bem genérico essa identificação aí do paciente. Quanto mais detalhada, desde que sejam dados que realmente vão ter alguma significância, melhor. E o registro clínico vai ser dividido em S, que é o subjetivo, em O, que é o objetivo, em A, que é a avaliação, e P, que é o plano, ou as nossas condutas. O S de subjetivo, no modelo tradicional de anamnese, no modelo de registrar, ele vai corresponder à queixa principal, a história da moléstia atual, a história prévia e a história familiar. Então, quais que são os objetivos desse S, desse subjetivo? É obter a história relatada, seja por fala espontânea ou referida, diferenciar os conceitos de doença e experiência com adoecimento e explorar aquele mnemônico que é o do CIF, sentimentos, ideias, funções e expectativas. E a habilidade principal que o profissional tem que ter para explorar isso aí é a capacidade de comunicar-se com o seu paciente de forma eficaz. Não existe uma queixa principal, e sim motivos da consulta que vão ser listados e explorados de um por um. O profissional pode incluir novos motivos não relatados espontaneamente pelo paciente, e não significa que todos esses motivos serão abordados de imediato. Então, estabelecer um acordo entre a agenda do médico e a agenda do paciente, como a gente viu lá nos primeiros componentes do método clínico. E essa questão aqui do profissional incluir vai de encontro com isso aqui também, aquele exemplo que eu dei lá. A senhora idosa com sobrepeso, com gonartrose. Mas além da gonartrose, ela tem um diabetes compensado, que não é a agenda dela, mas é uma agenda importante do médico. Então, o médico vai incluir aí nessa lista de motivos, depois que o paciente esgotar os motivos dele, daquele atendimento, ele vai incluir essa abordagem aí do diabetes. Abordar o CIF, sentimentos relacionados com o problema, as ideias do que está errado com sua saúde, a funcionalidade e as expectativas do que deve ser feito para restabelecer-se. Então, o subjetivo, ele normalmente vai vir lá em aberto, um espaço para vocês pegarem até o modelo que é preconizado pela faculdade, vai estar lá um espaço em branco para vocês redigirem como se fosse uma redação objetiva do paciente, contando aquela história clínica dos sintomas dele e os dados prévios importantes. Você pode ter um checklistzinho em relação aí aos antecedentes pessoais, familiares, sociais, medicações em uso e hábitos de vida do paciente. Aqui a gente tem, por exemplo, moradia, tipo, história pessoal, doenças que o paciente tenha, medicações em uso, histórico de saúde mental, cirurgias, acidentes, transfusões, hábitos, tabagismo, etilismo, atividade física, profissão do paciente, lazer, antecedentes familiares, quais doenças que têm mais
prevalência na família daquele paciente. Então, isso tudo que a gente colocou aqui vai estar dentro do subjetivo. E passando para o segundo ponto de registro, que é o objetivo, ele vai corresponder no modelo tradicional aos interrogatórios sobre demais aparelhos, aos dados vitais, à descrição da ectoscopia, do exame físico e dos resultados de exames complementares. Então, você pode até citar lá no subjetivo que um dos motivos do paciente foi trazer exames solicitados para análise, mas os resultados você vai registrar no objetivo. Então, o que vai ser trazido aí como objetivo principal dentro do objetivo? Impressões sobre o estado geral do paciente, o exame físico racionalizado e direcionado, os resultados dos exames complementares e procedimentos anteriormente realizados. Qual vai ser a habilidade requerida aí do profissional? Aqui ele já precisa ter um conhecimento prévio para interpretar exame, para saber fazer o exame físico, vai precisar de ter habilidade clínica, né, de fazer esse exame físico, de saber as técnicas semiológicas. Então, aqui já é um processo um pouco mais apurado, no sentido de requerer esse conhecimento prévio. Aqui, para exemplificar um registro de um objetivo, dados vitais, ectoscopia, os sistemas, quando forem examinados, respiratório, digestório, cardiovascular, osteomuscular, neuropsíquico, outros dados relevantes, resultados de exames complementares, tudo entra dentro do objetivo. E o a nossa avaliação, vai corresponder no modelo tradicional à hipótese diagnóstica. Os objetivos principais é a síntese dos dados alterados, anteriormente coletados, e elaborar uma lista de problema. E aqui vai requerer capacidade de síntese, priorização e raciocínio clínico de quem está atendendo o paciente. Então, vai só afunilando aí o nível de conhecimento do profissional, né? Vai precisando cada vez mais de raciocínio e conhecimento técnico e habilidade clínica. Então, na avaliação vai ser registrados basicamente esses dados alterados, descrição das hipóteses diagnósticas. E para elaborar essa lista de problemas, a gente precisa saber o que é um problema. Então, o Weed, que foi o mesmo pesquisador que propôs esse SWAP, ele disse que um problema clínico é tudo aquilo que requer um diagnóstico e manejo posterior, ou aquilo que interfira com a qualidade de vida de acordo com a percepção da própria pessoa. A Haeckel, em 95, coloca que problema clínico é qualquer problema fisiológico, psicológico ou social que seja de interesse do profissional e ou da pessoa que está sendo cuidada. O que vai entrar na lista de problemas? O que é também um diferenciador lá do método tradicional. Então, aqui você pode colocar um sinal, um sintoma. Às vezes o paciente tem uma equimose. Equimose não é um diagnóstico, é um sinal. Mas você pode elencar aquilo ali na lista de problemas, porque vai requerer algum tipo de conduta, seja uma conduta expectante, de observar, ou seja, às vezes pedir um exame laboratorial para investigar a atividade de coagulação do seu paciente. Um sintoma pode ser colocado na lista de problema. Às vezes o paciente chegou com sintomas de mal-estar geral e febre, você não conseguiu identificar um diagnóstico. Então você vai colocar lá mal-estar e febre na sua lista de problemas. E no modelo tradicional, teoricamente, você não poderia colocar isso. Você pode colocar um exame complementar alterado. Por exemplo, você vai colocar lá leucocitose. Às vezes o paciente chegou com hemograma para você lá, não tem clínica nenhuma de infecção, mas tem ali um global um pouco aumentado. Você vai colocar lá exame. Nessa linha de exame complementar alterado, você pode colocar leucocitose, que para você lembrar, você vai ter que repetir um exame daqui a um mês, por exemplo, para averiguar aí como que tá. Diagnósticos sindrômicos, que são diagnósticos mais, digamos assim, abrangentes. Às vezes chega o paciente com um ombro com dor.
Se não conseguiu fechar um diagnóstico, o paciente vai como síndrome do ombro doloroso. Mas digamos que você examinou lá, você tem uma habilidade boa de exame ortopédico, fez as manobras lá e identificou que ele provavelmente tem uma rotura do tendão supraespinhal. Aí já é um diagnóstico mais específico, um diagnóstico nosológico. Então você pode colocar também, se você tiver conhecimento para tal, esse paciente tem ali uma provável rotura do tendão supraespinhal em decorrência daquele exame, daquela precisão diagnóstica que você conseguiu ali já na avaliação do seu paciente. E é importante dizer que essa lista de problemas você só vai elencar alguma dessas situações se elas requeiram tomada de decisão clínica, né? Como a gente viu lá nos conceitos, no slide anterior, problema é aquilo que vai requerer algo, mesmo que seja uma conduta expectante, mas que vai requerer alguma tomada de decisão. Você pode listar esses problemas, enumerar, colocar data de identificação. Às vezes o problema foi resolvido, você coloca data de resolução. Então, você pode fazer dessa forma no prontuário do paciente. E pode dividir em agudos e crônicos também, para ficar mais organizado. E dentro aí ainda do SOAP, o último componente aí, o P, que é o de plano, corresponde no modelo tradicional à conduta, só que é uma conduta mais detalhada, são 5 P's, na verdade, 5 planos. Plano diagnóstico, plano terapêutico, plano de acompanhamento, plano educativo e plano de estudo. E aqui vai requerer do profissional capacidade de síntese, priorização e raciocínio clínico. Como que são esses 5 P's? Então, plano diagnóstico vão ser os exames que você vai solicitar, encaminhamentos que forem precisos ali naquele caso, para um especialista, para atenção secundária, ou às vezes for uma urgência para uma atenção terciária, para o hospital. Plano terapêutico vão ser todas as orientações, as mudanças de estilo de vida, as medicações que você prescreveu. Plano de acompanhamento, registrar qual a periodicidade que deseja ver o paciente, quando que eu vou querer ver novos exames. Plano educativo, que é deixar registrado que foi estimulado o paciente a buscar mais sobre sua própria doença, estimular o autocuidado, prover essas informações de forma quantitativa e qualitativamente adequadas para o seu paciente. Às vezes é um pacientezinho analfabeto, que às vezes nem dá ali, vamos voltar naquele componente lá do ser realista, tempo ali de você ficar explicando ele minuciosamente, porque ele não vai entender. Então, às vezes, é até interessante você pegar ali quem é o agente de saúde daquele paciente e chegar no agente, passar as orientações e falar, ó, vai lá, faz uma visita lá e explica ele direitinho, faz uma caixinha de remédio para ele em casa lá, separa as medicações, até para você não perder um tempo ali de consulta que vai ser em vão, porque aquele paciente não vai conseguir absorver essa informação. E plano de estudo, que seria aquele reflexão in action, que seria fazer uma autocrítica e identificar alguma lacuna de conhecimento, o que é extremamente comum. Às vezes você atende um paciente ali e aquele atendimento te gerou dúvidas que você vai precisar ir na literatura para saná-las no momento mais oportuno e mais breve possível. Então, seria esse plano de estudo aí. Às vezes você teve dificuldade para prescrever um anticoncepcional, por exemplo. Você vai registrar aquilo ali e vai procurar suprir aquela carência sua ali, de aquela lacuna de conhecimento. Então, esses são os 5 planos que a gente deve ter em mente aí. Para finalizar, um exemplo de anamnese com SOAP. Então, aqui não teve, obviamente, a primeira parte, que é a identificação, já fomos por registro direto, mas no prontuário clínico lá vai ter, seja ele eletrônico ou seja de papel, a parte de identificação. Então, no S, o paciente comparece com relato de quadros álgicos em joelho esquerdo e quadril, afirma que o fato ocorreu há aproximadamente um ano, com período de remissão e retorno da dor.
relata que nas crises que duram 2 ou 3 dias, suas atividades habituais ficam comprometidas. Ao uso de ibuprofeno por conta própria, apresenta alívio parcial. Afirma que sua qualidade de vida é menor desde os primeiros meses do agravo. Nega outros problemas de saúde ou o uso de outros fármacos. Apresenta exame solicitado por médico no pronto atendimento quando foi orientada a procurar a unidade de atenção primária à saúde. Então vocês podem perceber aqui que fica uma historinha, como se fosse uma redação mesmo do paciente, e traz os pontos chaves ali, tanto da moléstia atual quanto da história prévia do paciente, e traz realmente o que é relevante para aquele quadro clínico do paciente, sem muita enrolação. A outra coisa interessante aqui que ele colocou, tá? Que tá vendo aqui, apresenta exame solicitado por outro médico, mas não colocou resultado. O resultado vai estar no objetivo. Então, no objetivo, como que vai ser o exemplo aqui? Ao exame físico, apresenta crepitação em joelho esquerdo sem sinais flogísticos, amplitude de movimento adequada. Aparelho cardiovascular não tinha alterações, aparelho respiratório também não tinha alterações. Ela tinha um IMC de 36 e aqui ele trouxe o resultado do exame. Uma radiografia de quadril e joelho esquerdo evidenciando redução do espaço interarticular e presença de osteófitos, que são dois achados típicos e altamente sugestivos de gonartrose ou artrose do joelho. O que ele levantou como lista de problemas no ar? Uso crônico do anti-inflamatório não esteroidal, osteoartrose de joelho esquerdo e quadril e obesidade. O que ele vai colocar como plano? Orientações sobre os riscos que está submetido a utilizar o wine de maneira crônica e sem orientação médica, esclarecimentos sobre a osteoartrose, explicar que é uma doença crônica, que não tem cura, que só tem controle, que eventualmente vai ter realmente as crises de dor, prescrição de paracetamol para redução da dor só quando necessário, já usando aqui uma medicação que é só analgésica, que não tem tanto efeito deletério como anti-inflamatório. Fazer a orientação dietética devido ali à obesidade, solicitação de exames complementares, pré-liberação de atividades físicas que possam beneficiar na terapêutica não farmacológica da osteoartrose e da obesidade, encaminhamento para nutricionista, considerar encaminhamento para educador físico próximo consulta após o resultado do exame e abordar outros aspectos da vida diária em próximo encontro. Então, para vocês verem como que fica bacana esse registro aí, quando é bem feito na modalidade SWAP, e não é nenhum bicho de 7 cabeças, não é nada que se perca muito tempo aí para fazer. E é uma forma de registro que fica bem congruente e alinhada com o método clínico e com o modelo de consulta do Calgary Cambridge. Então, essas são as principais referências dessa aula. Agradeço a atenção e fico à disposição para dúvidas, questionamentos.